Olá, pessoal. Hora da gente começar mais um Manhã Sem Café. 12 graus em São Paulo, então nesse friozinho, nada melhor do que a gente falar sobre alguns absurdos que estão acontecendo hoje em dia pra ver se esquenta a nossa alma, não é mesmo? Bora lá. Vocês viram que teve um cara que bateu num bebê, achando que esse bebê era um bebê reborn? Aquilo mostra como que a gente tá avançando como ser humano, né? Como que a nossa humanidade está chegando num nível totalmente diferente. Por quê? A integração da IA, a integração de novas tecnologias está sendo tão grande, a gente está tendo bonecos que parecem de verdade, certo? Certo. Porém, o ser humano ele tá evoluindo tanto, mas tanto, só que ao contrário, ele tá evoluindo para trás. E ele evolui tanto para trás que ele não percebeu que um bebê de verdade se mexe. E um bebê reborn, não. Um bebê reborn é feito de silicone. Um bebê real é feito de pele. Ou seja, não tem explicação nenhuma. Não tem nenhum jeito de você conseguir justificar o cara ter dado um tapa num bebê de verdade. A desculpa era que ele achou que a mãe estava tentando usar a fila especial para poder passar mais rápido no food truck. Ou seja, no fim foi por causa de comida. O cara queria comer. O filósofo Piton estava certo. Tudo é relacionado a querer comer. Seja alguém ou comida. Uma coisa que a gente pode parar para pensar é que o bebê tava salvando esse cara. Tipo, tava fazendo ele esperar mais um pouco pra ele queimar algumas calorias. Talvez estivesse achando ele gordo, entendeu? Talvez ele não devesse comer no food truck, devesse comer uma salada, comer alguma coisa. Ou seja, o bebê tava querendo salvar a vida desse cara. Mas não, o cara foi lá e deu um tapa nele. O bebê agora vai ficar com aquela cabeça, faz com um buraco, sabe? Quando você pega aquelas bonecas de plástico e amassa a cabeça dele, ela fica com um buraco, é capaz do bebê ficar assim agora. Imagina, esse bebê era o próximo Einstein, e agora ele vai virar o próximo Luva de Pedreiro? Não tem como a gente aceitar uma coisa dessa. O que ele fez tá totalmente errado por causa disso. Ele pode ter acabado com o próximo gênio da nossa humanidade. Talvez essa criança, não sei se é homem ou mulher, se é não binário ou o que é, enfim, poderia ser o próximo inventor de alguma coisa que ia curar o câncer, ou de uma tecnologia que ia salvar a humanidade. Talvez fosse responsável por a gente explorar os outros planetas e encontrar vida inteligente. Além do ET Bilu, né? Encontrar uns outros alienígenas além do ET Bilu. Eu não sei se no vídeo que vazou da câmera de segurança se mostra o pai da criança dando uma cadeirada nele. Que eu sei que deram uma cadeirada nele e juntou um monte de pessoa pra arrebentar ele. E eu acho mais do que certo. Se fosse minha filha, meu filho, eu faria esse cara ser o Reborn. Porque eu ia arrebentar ele tanto que ele ia ficar igual o Robocop, ia sobrar nada, não ia sobrar nada. Então ele ia ter que ser Reborn, eu ia ter que reconstruir ele do zero. Porque o estrago que eu ia fazer nele ia ser muito grande. Então ele ia ver um Reborn pessoalmente, ele ia ter a experiência de ser um Reborn. Aí ele ia parar de jogar os Reborn, entendeu? É tipo aqueles filmes que tem uma pessoa que odeia Android, aí acontece alguma coisa, ela tem que virar tipo um ciborgue, aí ela começa a aceitar os androids, que ela vê que não é bem assim, não sei o que. Ia ser a mesma coisa, só que ele ia ser Reborn. Ele ia ser um cara Reborn, porque eu ia reconstruir ele do zero, porque eu ia acabar com ele. Aí ele ia pensar, não, eu tenho que aceitar os bebês de plástico, porque o plástico agora, eu só tenho as pernas por causa que minhas pernas é feitas de plástico, uma coisa assim. Então, se você vê uma coisa que não é sua, se você vê um bebê e você acha que ele é reborn, não bata nele, independente se ele for reborn ou não, porque não é seu, é propriedade do próximo. Então, você não vai chegar na casa de uma pessoa arrebentando a porta, né? E se você faz isso, tomara que a pessoa arrebente você em seguida. Vocês viram que teve uma loja de maquiagem que começou a vender um monte de maquiagem cara de, sei lá, 60, 70, 80 reais por 10 reais?
a chance disso dar certo era tão pequena que seria a mesma chance de eu tentar ficar com a Sofia Espanha. Primeiro que ela tem namorado, segundo porque não tem como, né? Mas, enfim, não tem chance nenhuma dessa situação dar certo no Brasil. E a gente vê no vídeo que começa uma pancada. Começa uma pancadaria, tipo, todo mundo correndo, porque eu acho que a polícia deve ter dado uma cacetada em alguém. E era um monte de mulher, né? Era um monte de mulher e tinha uns caras lá que não eram gay, dá pra você ver que não era gay. Ou seja, o cara tava lá só pela bagunça ou porque a namorada dele levou ele lá. Porque se fosse um gay, beleza, que aí você pensa, pô, vai usar maquiagem. Mas não, eram uns caras meio aleatórios, assim, que você vê pensando, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Enfim. E começou uma correria, todo mundo correndo, aí teve uma que caiu, aí teve também a questão de uma mulher começar a ficar falando na reportagem que achou uma palhaçada, que não sei o que eles são ser humano. E eu, tipo, minha senhora, vocês, tinha, sei lá, 100 senhas, eles só iam vender com senha. O que você ainda tava fazendo lá sabendo que não ia comprar nada? O que você tava fazendo lá? Você não tem uma louça pra lavar, um fogão pra limpar, sei lá, qualquer coisa, sabe? Não tem um trabalho pra fazer, não trabalha não, tá com a vida ganha já, cadê um CLT? Que é um 6x1, não? Em momentos como esse que você pensa, eu sou contra o 6x1, eu sou contra a CLT, na verdade, né? Mas pra certas pessoas, desculpa falar, mas pra certas pessoas, aquele povo tudo que tava ali, um 6x1 eu acho que é justo, entendeu? Todo mundo que tava ali, tirando as pessoas que pegaram a senha, mas as pessoas que pegaram a senha, entre aspas, por quê? Teve pessoa que foi nesse lugar meia-noite, a loja abria, sei lá, 8 horas da manhã, a pessoa foi meia-noite ficar acampando pra comprar uma maquiagem por R$10. Mas quando é o Enem, não, eu tenho que chegar 1h50, sendo que o portão fecha, sei lá, 1 hora, vamos supor. Eu tenho que chegar 1h50 e o cara tem que deixar eu entrar, porque não, é que é uma prova, é muito errado, o que custa? Eu fico indignado num momentos como esse, porque eu fico pensando, como é que a pessoa consegue se atrasar pro Enem, que é tipo uma prova que você fica se preparando o ano todo, você não consegue chegar no horário, mas quando é show da Lady Gaga, quando é loja que vai vender panela de pressão por R$10, que vai ser aquela panela de pressão que você vai colocar o feijão nela e vai explodir a sua casa, mas beleza, tá R$10, então bora comprar. Quando é essas coisas, você chega lá no dia anterior. Você não chega no horário, você chega no dia anterior até, para garantir que você vai conseguir o que você quer. Agora, na prova, você não consegue chegar 20 minutos antes. 20 minutos antes. Mesmo que você fosse a pé. Se você se planejar bem, você consegue. Ou seja, não tem desculpa nenhuma para isso. É questão de prioridade. Mas é claro, entre ter a chance de, sei lá, fazer uma faculdade para fazer alguma coisa que eu consiga abrir um PJ, um MEI e trabalhar por conta, ter uma condição melhor de vida, ou comprar uma maquiagem por R$10, obviamente que é melhor maquiagem, né? Porque, pô, eu tenho que ficar bonito, eu tenho que ficar gostoso, não é verdade? Tudo bem que eu vou ficar, provavelmente eu já nasci feio e eu vou parecer o boneco do Chuck quando me maquiar, mas a questão é que por dentro eu acho que eu sou bonito, então bora fazer isso do mesmo jeito, né? Bora fazer isso porque isso é melhor do que, né, ter um futuro, eu acho pelo menos, não sei vocês. E para finalizar, como sempre, o terceiro e último assunto aqui geralmente é algo que eu trago, não é algo que tá fazendo sucesso, que tá todo mundo falando, ou que aconteceu recentemente. É mais uma coisa que eu penso, pô, acho que eu queria falar sobre isso. E bom, com o avanço da IA, a gente tá tendo um avanço no quê? Nos golpes. Claro que ser 171 você tem que, né? Tem que estar atualizado, você tem que fazer um curso, tem que fazer um telecurso para ser estelionatário. Então, uma coisa que tá acontecendo recentemente, por causa da IA,
São aqueles vídeos de mulheres. Eu não sei se eu vou conseguir achar, vou procurar pra colocar aqui no insert. São aquelas mulheres que ficam falando: ah, eu vim da roça e eu cuido de gado e ninguém me ama e não sei o que. E fica pedindo, falando: ninguém quer namorar comigo. Aí fica vendo os velhos, tipo o Tião Pedreiro, sabe? Um Tião Pedreiro que tem, sei lá, seus 65 anos, tem 3 filhos, 5 divórcios. O café da manhã dele é um Marlboro com feijoada. E esse cara, ele vai lá e chega: não, linda, eu vou gostar de você, eu te amo. A gente vai ficar junto, a gente vai ser feliz junto. Vem pra cá que é sucesso, confia no pai. Ele começa a dar em cima da mulher do vídeo. Aí o golpista, o que faz? Começa a conversar com esse velho, né? Pensa, não, o cara caiu no bait, né? Agora bora pescar o peixe. Então, ele fica falando com o velho e fala pro velho: pô, nossa, eu tô tão sozinha, tô tão triste, eu queria comer um lanche. Você não manda um pix pra mim, não? Por favor? Aí eu te mando uma fotinha, assim, sabe? Aí o velho com a madeira como duraça, né? Com a texto, o cara não tem texto mais. Não tem mais, já tá velho no nível que a texto já tá no zero. Mas nesse momento, a texto do cara tá no, nossa, 10 mil. O cara tá super saiyajin, entendeu? Ele tá fixado, é Excalibur o negócio ali, entendeu? É parecendo só o só o aço do aço. Aí o que ele faz? Ele vai: não, agora. Manda o dinheiro lá e recebe uma foto de IA. Ou recebe um nude da internet. E se receber alguma coisa, né? Às vezes não recebe nada, mas se receber alguma coisa, pelo menos ele ficou feliz, entendeu? Tudo bem que os peitinhos que ele viu é peitinho de mentira, ou é uns peitinhos que tá no X-Vidros, que todo mundo pode ver, mas ele viu e ficou feliz. Então, assim, por mais que seja errado, se a gente parar pra pensar por outro lado, ele saiu feliz, né? Que ele fez o que ele queria fazer. E o golpista também saiu feliz, porque ganhou o dinheirinho. Ou seja, todo mundo saiu no lucro no fim das contas, né? O esperto e o trouxa saíram e fizeram negócio. Então é isso, a gente não pode ser totalmente contra, né? A gente, obviamente, tem que ser contra porque é errado, né? É golpe. Mas, se parando pra pensar, é uma coisa que as duas partes saíram felizes. Então, por mais que esteja errado, deu errado que deu certo, né? E a tendência é só aumentar esse tipo de coisa. Não só esse tipo de coisa, mas também aqueles golpes que tava famosinho antigamente, que era tipo, sei lá, o velho dava falando: não, a gente tá com estoque aqui que, sei lá, eu não lembro o nome da Procon. O Procon falou que se a gente não vender não sei o que, eles vão fechar a loja e blá blá blá. Então a gente vai fazer uma promoção, vai vender esse PlayStation 5 por R$100. E tinha gente que caía. Assim, eu acho que esse tipo de coisa tem que acontecer. Sabe por quê? Por causa da seleção natural. Assim a gente consegue ter uma sociedade mais inteligente, porque tem que limar as pessoas que são muito burras a esse ponto. Tudo bem que algumas pessoas caíam nisso era idoso, né? Aí já eu achei errado, já que é uma pessoa mais simplesinha, né? É sacanagem a pessoa cair nisso, né? Mas quando é aquele ri leve vantagem, aquela pessoa que quer passar os outros pra trás, que quer só ter um bom negócio, ela tem mais que se lascar mesmo. Então nesse caso eu acho bom. Tomara que ela compre 50 PlayStation 5 por R$100, entendeu? Eu quero que ela faça isso. Eu quero que ela pegue dinheiro com a agiota pra poder comprar um monte de PlayStation 5 pra querer revender depois e não receber nada. Ainda tem. Já ia falar besteira aqui, então deixa quieto. Mas é um tipo de coisa que pega só quem é malandro, entendeu? Então a pessoa que não é malandra, ela não vai cair nisso. Uma pessoa que pode cair nisso é aquela pessoa mais simplesinha, né? Aí é errado. Então a gente tem que ter um controle também pra não deixar isso sair do controle, né? Tem que ir atrás de quem faz esses negócios. Mas que é engraçado? É bastante.